E aí galera, mais um domingo e graças a Deus nós estamos aí fazendo mais um Bíblia Live. Para quem não conhece Bíblia Live ainda, ele não surgiu necessariamente do nada. Eu creio que seja usa os seus servos tentando passar um pouquinho mais da sua palavra. E eu espero estar realmente abraçado nessa palavra, para que eu possa ter realmente ter algo para passar que não seja meu, mas seja do Senhor. Algo para passar que eu não me venha gloriar em cima disso, em cima de uma pregação, em cima de compartilhamentos, curtidas e elogios, mas que eu possa provocar, através do Evangelho de Jesus, uma mudança em você. Talvez uma mudança em nós. Talvez eu esteja aqui falando, mas eu preciso dessa mudança também. E eu sei que dentro de mim precisa mudar várias coisas. Bom, espero que o som esteja legal. Se vocês quiserem acompanhar, eu sei que às vezes se tiverem pelo celular, que muito provavelmente então é difícil abrir outra guia ou conseguir acompanhar a mensagem junto. Mas eu gostaria de compartilhar uma mensagem que eu creio que ela foi uma mensagem muito forte, a qual eu compartilhei com uma gurizada essa quarta-feira, e foi muito interessante, porque eu vi que às vezes as palavras de Jesus elas têm sido interpretadas talvez de uma maneira um pouquinho para satisfazer as nossas necessidades, os nossos desejos, e não, e para mim muitas vezes parece que a gente tem aceitado Jesus, mas na verdade foi uma questão de adicionar Jesus à nossa vida ao ponto de que pronto, você só vai até aqui, né? Não passa disso, Jesus. Eu vou lá e faço isso todo domingo, faço isso todo não sei o quê, mas parece que essas outras coisas não podem mudar. Essas outras coisas deixa que eu faço, vamos dizer assim, né? E espero que a qualidade esteja legal para vocês poderem acompanhar legal. Bom, então em Mateus, no capítulo 13, do versículo 1 ao 9, eu vou falar algumas partes onde a gente vê que Jesus era um cara meio perseguido, né? Porque ele começou a desafiar os religiosos da época, mas não foi a intenção, talvez, do seu coração em querer provocar alguém. Mas justamente eu acho que, poxa, foi uma coisa tão ruim ele ter vindo para as pessoas que certamente eram os seus, que um povo que relativamente foi escolhido para ser chamado de seu, e o rejeitaram, crucificaram, deram chicotadas, e ele foi chicoteado. E o problema é que hoje a mensagem ela tem o caráter de não mostrar aquelas pessoas como erradas, mas mostrar que nós poderíamos ter feito a mesma coisa que aquelas pessoas fizeram. Então, igual a frase que eu compartilhei esses dias de um teólogo, não importa se a gente compreende inteiramente a Bíblia na questão nessa sabedoria humana, mas no caso a gente pode interpretar ela ou ter uma noção muito grande dela, mas toda pregação ela perde a força quando nós nos colocamos no lugar errado. Então, se eu estou falando do fariseu, poxa, eu vou do fariseu, do jovem rico, de todas aquelas pessoas que chegaram e desafiaram Jesus, que falaram assim, mas os discípulos lá, eles lavavam as mãos, porque os seus não lavam? Enfim, e várias outras coisas. Inclusive Jesus, eu acho que ele foi muito legal, apesar de muitas palavras dele serem um pouquinho duras naquela época, porque tinham que ser, afinal as pessoas estavam acostumadas a seguir a lei naquela época, né? E muitas das coisas que estavam na lei, Jesus acabou mudando
E depois Paulo acaba dando uma outra noção sobre a gente, sobre a própria lei. E eu não vim aqui discutir sobre a lei ou dizer, justificar ela ou alguma coisa assim. Eu vim justamente falar de Jesus. Bom, então, continuando. No versículo 1, no capítulo 3 de Mateus está escrito: Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira do mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu. Visto não ser profunda a terra, saindo porém o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e o sufocaram. Outra, enfim, caiu à boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Bom, eu sei que muita gente já ouviu essa passagem, e eu creio que seria bastante interessante se a gente lesse o restante dela, mas é o que a gente não vai fazer, porque o link que a gente vai fazer são de mensagens diferentes. Então eu vou tentar passar, ou que a gente comece a analisar um pouquinho sobre qual o significado dessa parábola. Se nós vermos depois, os discípulos vão lá para Jesus e perguntam: qual é o significado dessa parábola, Senhor? Porque que muitas vezes, por ele falar em parábolas, ficava difícil o pessoal entender do que ele estava falando, ainda mais que tinha coisas que às vezes ele falava que nem eles sabiam que iam acontecer realmente. Só Jesus. E no caso, Jesus fala bastante na explicação da parábola sobre o solo. E o que eu vim trazer hoje para a gente é justamente que, se a semente nós encaramos como a palavra de Deus, não cabe a nós julgar o solo. Eu vou repetir um pouquinho. Vamos colocar mais uma vez então. Se nós fôssemos, ou se nós somos o semeador, e a semente é a palavra de Deus, não cabe a gente julgar o solo. Porque muitas pessoas ficam tirando versículos e dizendo: olha, isso aqui a gente não vale a pena dividir com essa pessoa, não vale a pena sentar com essa pessoa, não vale a pena nós tentarmos passar esses ensinamentos para essas pessoas, porque eles olham muitas dessas pessoas, que às vezes somos nós, olham diferente para o solo. Tem muitas pessoas jogando sementes em lugares que acham, vamos dizer assim, esse lugar é mais apropriado para eu jogar, vamos dizer assim, uma semente, eu propagar a palavra de Deus. Mas o interessante é que Jesus fala que esse semeador, ele saiu semear. E ele foi jogando sementes. Não quer dizer que deliberadamente a gente vai jogar sementes por todo lado. Até porque eu creio que se a gente tem uma vida cristã, pode ser que a gente não escreva Jesus na testa, mas muitas das coisas que ele nos passou para a gente fazer, que não era um cargo muito, não é uma carga muito pesada, pelo contrário, eu creio que as pessoas vão notar alguma diferença na gente. E eu não estou falando do fazer, eu estou falando do ser, né? Porque muitas coisas que nós fazemos refletem na parte de nós sermos. Bom, continuando então, só pra gente, lembrem bastante dessa primeira parte. Vai ter mais duas, bem rapidinhas. E daí a gente já faz o link. Na segunda a gente já constrói quase que inteiramente. Um pouquinho mais pra frente, Mateus, no capítulo 20, nós conseguimos ver do 1 ao 16, uma parábola que Jesus conta sobre a vinha. E é interessante que ele fala o seguinte, porque as pessoas e o nosso desejo, às vezes, por servir a Deus, é justamente ir para para alcançar a vida eterna. E talvez a fé das pessoas não seja tão forte igual de algumas, mas mesmo assim, naquela época, Jesus já se preocupava com isso e acabava explicando e falando com parábolas para as pessoas. Então no capítulo 20 de Mateus, a partir do versículo 1, ele conta a parábola sobre os trabalhadores da vinha. Muito provavelmente nós já citamos em algum outro Bíblia Live isso aqui.
Mas mesmo assim, é interessante olhar e é interessante nós analisarmos que Jesus começa a parábola falando assim: porque o reino de Deus, o reino dos céus, é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para sua vinha. E é bem interessante que muitas vezes a gente acha que nós somos essas pessoas que temos o poder de esquadrinhar, temos o poder de julgar. Daí o link também, né, para a gente estabelecer entre os trabalhadores, entre o semeador que saiu semear. Mas vamos continuar. E sendo ajustado com os trabalhadores, e tendo ajustado com os trabalhadores da vinha 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Ótimo. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados. Só para contextualizar, a praça que Jesus fala é onde eles ficavam esperando um trabalho, as pessoas que não tinham a sua própria, o seu próprio lugar, a sua própria terra. Então eles ficavam naquele lugar porque sabiam que tinha bastante trabalhadores e era bastante comum serem chamados para trabalharem na vinha. Então eles ficavam lá até serem chamados. E disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. E a questão é que ele... Vou dar uma ênfase nesse versículo aqui, porque ele mandou eles para a vinha, mas falou assim: eu vou darei a vocês o que for justo. Um trabalhador naquela época geralmente recebia 1 denário por dia, e que era o preço de um horário de tipo um dia de trabalho. E vamos dizer assim, seria como se fosse as nossas 7 ou 8 horas de jornada de trabalho no dia. E tendo saído outra vez, perto da hora sexta e da hora nona, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1 décima, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha. O interessante é que ele encontrou pessoas, abrindo mais um parênteses aqui, em outros horários, que também estavam lá naquela praça esperando para trabalhar. E ele ofereceu também a mesma coisa para essas pessoas. Nota-se que ele combinou a mesma coisa com as outras pessoas também. Então, ao cair da tarde, né, no versículo 8, fala: ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e vou pagá-los o seu salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindos da hora 1 décima, a pessoa que chegou na última hora, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualastes a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu, e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Bom, vamos continuar. Vou deixar até aqui para a gente ler depois esses outros 2 versículos que são muito fortes para a gente não contextualizar aqui, Então, nós notamos que esses trabalhadores são praticamente igual a gente. Eu vou comparar uma coisa que talvez é meio complicado a gente trabalhar, mas muitas vezes, por a gente julgar o solo, por a gente achar que a gente tem que pregar para tais pessoas e não pregar para outras pessoas, ou enfim, nós acabamos desenvolvendo um senso de justiça e um senso de contar pontos com Deus. Então, por exemplo, assim, quando nós olhamos de repente para a nossa vida, a gente olha que, por exemplo, crescemos desde pequeno nos ensinamentos do Senhor. Vamos falar puramente disso, não estou falando de instituições. Falar puramente nos ensinamentos do Senhor. Então, nós crescemos nisso. Nós somos... Lembra do jovem rico que guardava os mandamentos desde quando era pequeno? Pois é, mas a gente tem uma outra noção agora sobre mandamentos, né? Então, vamos dizer que nós crescemos nisso. Nós crescemos ouvindo sobre Jesus, ouvindo sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição, sobre os seus feitos, sobre o que ele deixou para nós, sobre o apostolado de Paulo, sobre as outras pessoas que começaram a história da igreja, vamos dizer assim, depois que Jesus foi transladado aos céus, enfim. E várias outras coisas a gente conseguiu acompanhar. Algumas não, porque
é pouco relatado. Às vezes a gente não sabe muito do que Jesus ensinou naqueles, se não me engano, 30 ou 40 dias que ele ficou, né, após a ressurreição, mas nós sabemos que ele, quando ele ressuscitou, ele veio, ele ficou com a gente, ele comeu, inclusive, e, e isso acaba, vamos dizer assim, derrubando algumas doutrinas as quais falam sobre que depois de que a gente ressuscitar, a gente não vai poder comer, a gente não vai poder encostar nas coisas, enfim. Mas isso não é importante, até porque analisem a escritura, noite e dia, sabe esse homem. Bom, continuando então, nós vimos que essas pessoas que negaram, vamos dizer assim, começaram a olhar para aqueles primeiros da fila que foram trabalhar e aqueles últimos, no caso, que chegaram, né, mas eram os primeiros da fila, olharam para eles, eles vão receber, beleza, tá. E a gente que está aqui por último, trabalhando há mais tempo, muito a mais tempo que eles, tipo, nós ficamos desde as 9 horas da manhã, muitas vezes, trabalhando debaixo do sol, aqui nessa vinha, aqui, ó os calos nas minhas mãos aqui. E daí essa pessoa aí vai entrar e vai ganhar a mesma coisa que eu? Você tá doido? Creio eu, né? Não tá essa parte aí. Creio que seja mais ou menos isso que eles devem ter pensado. Só que nós temos que lembrar que quando a gente fala que Deus é amor, ele também é justiça, mas a justiça cabe à palavra, e a verdadeira justiça que é ele, a palavra justo. E foi o que ele disse no versículo 4: Ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. E foi isso que ele prometeu para mim e para as outras pessoas que talvez seguissem a ele. Sabe por que eu digo talvez? Não é por maldade, até porque às vezes eu me questiono se eu estou fazendo a coisa certa, se todo dia, eu sou digno de seguir essa pessoa, mas pelos ensinamentos e pelo fogo que tem no meu coração, eu creio que seja justamente esse caminho que eu tenho que seguir. Se eu ver frutos ou não, não sei, talvez eu esteja plantando para outra pessoa colher. Mas eu sei que os frutos que já deram, já vale a pena eu fazer isso para sempre. Bom, se nós olharmos então, tanto não cabe a nós julgar o solo, como não cabe a nós contar créditos com Deus. Sabe, às vezes a gente fica muito preocupado com a nossa recompensa no céu. Porque Jesus falou pra gente não colocar o coração, talvez, nos tesouros aqui da terra, onde a traça e a ferrugem destrói. Onde o inimigo, onde a gente mina e o inimigo vai lá e rouba. Onde, por nós não termos aonde colocar mais o que nós estamos ganhando, nós construímos celeiros maiores para colocar lá dentro. Eu digo louco. Amanhã vão pedir a tua alma e o que você tem feito? Bom, quando juntamos e linkamos essas duas partes, nós acabamos vendo a nossa realidade. E foi por isso que eu comecei o vídeo falando sobre a frase em que a gente pode interpretar a Bíblia, saber de cor e tal, mas quando a gente não nos coloca no lugar correto no texto, talvez como fariseu, como as pessoas que gritaram crucifica-o, a gente esteja fazendo injustiça com essas pessoas. E é por essa questão que a gente aprende a notar lá em outras coisas, onde Paulo fala para nós fazemos algumas coisas diante dos acontecidos que tinham naquela época, e nós vemos o cuidado dele com aquelas pessoas, porque muitas vezes essas pessoas estavam passando por dificuldades. E o problema é que não seria um problema, mas vamos dizer assim, um servo de Deus ia lá, um servo, vamos dizer assim, lá dos irmãos que tinham se convertido, ia lá e falava para Paulo o que tinha acontecido naquela época. Ele sabia, ele ia lá e respondia segundo o sopro, igual ele crê, que Deus deu a ele. Então ele tenta organizar, ele tenta fazer o melhor que pode fazer, mas nós temos que ver que Paulo também é um homem. E sendo como homem, ele está tentado às mesmas coisas que nós. Não digo homem, mas homem e mulher, enfim. E eu acho que a humildade dele é tão grande
que ele admite que ele está pregando, vamos dizer assim, às vezes o bem que ele quer fazer ele não faz, e o mal que ele não quer fazer ele já fez. E quando a gente tem a mente, vamos dizer assim, a gente começa a pensar mais um pouco como Jesus pensaria e como o nosso espírito que foi suado para a gente conseguir, né? Foi só a gente dizer sim, porque a dívida que nós tínhamos já foi paga. E Jesus não quis nos deixar sozinhos aqui, porque depois dos homens conseguir ter visto ele, o verbo encarnado na frente deles, mesmo assim eles ainda foram injustos. E não disseram... E ele, sendo justo, ainda mandou o seu espírito para que nos aconselhasse, inclusive o nome dele, o conselheiro, e para que nós aprendêssemos dele até o restante dos dias. E continuando essa parábola no final, no versículo 15 e 16, o dono dessa vinha fala: porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Cara, isso, tipo, pra mim foi um choque, sabe? Eu, nem tanto pra gente ler e ver a galera distorcer assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, sabe? Eu nem quero entrar nesse assunto porque eu sei que vai dar briga e eu vou pedir que o Espírito Santo, então, te ajude a interpretar esse versículo 16. Mas no versículo 15, porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Sabe, desde do Velho Testamento, Deus fala que ele manda chuva sobre os bons, sobre os maus e sobre os bons. Às vezes a gente vê, e o problema é que a sociedade ajuda ainda, porque a gente cresce querendo sempre ter o melhor, sempre ter o melhor. E às vezes não é por, vamos dizer assim, a gente ter uma condição de vida melhor pra gente viver no nosso cantinho, pra gente deixar para os nossos filhos. Às vezes é porque eu tenho inveja do que o outro tem e eu quero comprar isso. Mas eu não vou levar isso como regra. Não é como regra isso. Ou dizer, colocar mais um mandamento que a religião coloca sobre vocês. Não, é justamente a gente ter noção do que a gente está fazendo. Você sabe que às vezes você não precisava desse moletom novo que você comprou aí. E você comprou tecnicamente porque, é inverno, preciso comprar um moletom. Beleza, você vai comprar um moletom. Ah, Dudu, mas então você quer ditar a regra agora. Eu não posso comprar um moletom, o dinheiro é meu. É mais ou menos uma questão de... cara, o que eu vou fazer com esse meu dinheiro? Aqui nessa parábola a gente vê o que Jesus vai fazer com a bondade dele. Eu sei que não é bom comparar as duas coisas, porque existem muitas pregações de dinheiro sobre por aí, no caso por aí, e eu creio que não é muito legal a gente ficar tanto dando essa comparação, a não ser quando a palavra fala sobre o dinheiro em si. E Jesus falou muito sobre o dinheiro, falou muito sobre algumas passagens que aconteciam na época, inclusive sobre nós dizermos que nós estamos fazendo alguma coisa e nós não estamos fazendo nada. Ou nós estamos fazendo em parte e não estamos fazendo completo. Mas enfim, cara, eu não queria ser, né, mas eu me coloco no lugar tipo dessas pessoas, por exemplo, que chegaram e disseram assim, nós estamos desde das 6 horas ali, das 9 horas da manhã, e nós tínhamos que receber mais do que essa pessoa que entrou aí por último. Mas para não dar mais confusão, e para a gente realmente ver que a gente tem julgado o solo onde a gente coloca a semente, eu vou ler o primeiro versículo de novo. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para sua vinha. Bom, para terminar o nosso link, aqui em Filipenses, esse é bem curtinho. Filipenses, se eu não me engano, aqui. Fogo nunca dorme, fogo... Aqui. Então, em Filipenses, no capítulo 1, do versículo 15 até o 21, nós temos justamente isso aqui, ó. Opa, peraí que eu peguei errado aqui. Acontece, né? Aqui.
Eu vi que não estava certinho aqui. Então, do versículo 15 ao 21, beleza. É isso mesmo. Notam dessa própria semente que nós temos semeado. Bom, quando nós olhamos para de novo a analogia que a gente usa sobre a semente ser a palavra de Deus, e naquele caso, quando Jesus pronunciou, ele era o semeador ao qual ele estava semeando a palavra, e que nós fomos semeadores também, somos semeadores, aos quais nós não, eu espero que nós não tentemos levar alguma coisa disso, no caso de fama, querer, vamos dizer assim, aparecer, que era um problema que eu vejo que estava muito grande na questão dos fariseus. E essa parte da palavra aqui, ela é muito forte, vamos dizer assim. Hoje eu estou usando só forte, né? Mas enfim, eu acho que é muito forte também. Porque ela fala o seguinte: alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Enfim, aqui ele está também falando um pouquinho sobre a pregação, né? E que muitas coisas eram inventadas sobre o apóstolo Paulo, né? Que escreveu essa carta aos Filipenses, né? Naquela época. Paulo Timóteo, né? Diz no começo, no primeiro versículo. Bom, continuando. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Daí ele fala, né, justamente disso que estava acontecendo. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim viver é Cristo, e o morrer é lucro. Bom, essa é uma das partes que eu acho bem legal que o apóstolo Paulo fala. Cara, se a gente estabelecer agora realmente o link entre a parte 1, que a gente viu que o semeador saiu para semear a palavra de Deus, não julgou o solo, a parte 2, sabendo que as pessoas o que nós levamos realmente é a libertação, é a palavra, são as palavras que eles vão ter uma vida eterna, vão ter uma outra vida, mas que no momento nós temos essa vida aqui, tanto que Paulo aconselha as pessoas, ele tenta escutar o que as pessoas estão passando, ele tenta aconselhar segundo o Evangelho, e eu acho isso muito legal, porque é segundo o Evangelho, não é segundo as minhas próprias, como é que eu vou dizer, a minha própria justiça, não é a minha que vai fazer diferente, sabe? Às vezes Paulo fala lá em outras cartas que a gente ainda não abordou, no caso de 1 Coríntios, lá no capítulo 6, e cara, ele fala sobre sobre uma questão de julgamento, mas é julgar segundo o Evangelho e não segundo as nossas próprias justiças, sabe? E por mais que em uma parte, em outra parte, ela tenha sido interpretado mal, ele escreveu uma segunda carta, e foi nessa segunda carta que ele disse: olha, acolham essa pessoa, façam isso. E é muitas das coisas que a gente não tem feito, a gente nem tem ido atrás. Às vezes tem ido atrás, às vezes por protocolos. E a gente tem pregado a palavra de Deus também por protocolo. Quando não é por fama, quando não é por não sei o que, diz assim: é porque eu tenho que fazer isso, porque eu vou fazer isso, porque não sei o que e tal. E muitas vezes a gente não olha mais para Jesus, a gente não olha mais para Cristo e para qual seria a mensagem que ele pregou. Sabe, esses dias eu estava notando sobre fiquei pensando o que Jesus quer o que Jesus quer de mim? O que Jesus quer de nós, como cristãos? E quando ele me ensinou a não cobrar necessariamente das outras pessoas, né, a palavra dele é uma coisa, eu cobrar é outra coisa. Quando ele me ensinou a não cobrar e eu a fazer, não para eu tentar comprar minha salvação, mas eu fazer de coração, realmente eu lembrei de alguns momentos da minha vida. Porque com certeza, em algum momento você deve ter pensado: bah, espero que não, mas bah, será que eu continuo? Será que eu não continuo? Será que é isso? Será que não é aquilo? Enfim,
Isso seja da tua fé, isso seja do lugar que você frequenta, isso seja do lugar que você tá. Mas que a gente saiba que, cara, eu não vou me dar o luxo de cometer esses erros grosseiros, às vezes de preferir isso do que aquilo, porque o meu desejo quer. Sabe? Eu não vou entrar nesse assunto específico, mas eu creio que tem muita gente que, poxa, podia estar junto conosco, velho, mas escolheu soltar a nossa mão. E eu digo isso dizendo que eu sou essa pessoa. Não que foi que soltaram a minha mão, mas que eu soltei a mão de algumas pessoas. E esse não é o evangelho que eu quero pregar. Não com as minhas atitudes, né? Com essas aparentemente atitudes de uma pessoa que foi regenerada, que foi lavada, que foi santificada por Jesus. E quando eu digo santo, não é na questão de, tipo, eu sou santão, agora não me misturo com você, não me misturo com aquele lá, não me misturo com... Não quer dizer isso. Mas quer dizer que eu escolhi o solo que eu ia jogar semente. Porque talvez nesse solo eu tenha mais recompensa. Talvez nesse solo eu seja mais aplaudido. Talvez nesse solo que eu jogar essa semente, as pessoas vão gritar, as pessoas vão rolar no chão. Não sei. Mas eu acho que isso não é o correto. Eu acho que o correto é nós estarmos sempre prontos, igual Paulo aconselha Timóteo. E que não é que a gente se preocupe em fazer. Mas lembrem o que a gente tem batido bastante na tecla de... Tem pessoas que você, ao estender a mão, ao fazer alguma coisa talvez por elas, seja inclusive dar o pão de hoje, agradecem a Deus. E isso é muito forte. Isso toca no meu coração dizendo que isso é o Evangelho. Não vão ser essas boas obras que vão comprar nossa salvação. Nossa salvação, creio eu, não sei se você crê da mesma forma, é pela fé. Mas são através dessas obras que os homens vão olhar e glorificar a Deus. E talvez seja nisso que a gente tem que buscar. O porquê que eu vou pregar o Evangelho, o porquê que eu vou ler isso aqui, o porquê que eu vou fazer isso aqui. E não por... Será que eu vou ficar famosão? Será que eu vou ganhar bastante dinheiro? Será que meu lugar aqui vai ficar muito conhecido no lugar e tal? E vai conseguir pá. Se for para ficar maior, se for para deixar um lugar cheio de pessoas que sejam as pessoas cheias do evangelho genuíno. E não é para dizer que é mentira, mas algumas pessoas pregam mentiras. Mas muitas das vezes tem pessoas que... Por isso que eu falei no começo da mensagem, às vezes... que não aceitam a Jesus em si e aceitam a riqueza. Querem adicionar Jesus a um certo ponto da sua vida, mas depois daquele ponto ele não pode passar mais. E sabe qual é o problema? Porque, poxa, a gente fica tão pensando nisso que muitas vezes a gente pensa, poxa, será que eu aceitei Jesus ou será que eu aceitei talvez a solução para o meu problema? Quando esse problema realmente só é Deus que pode mudar, eu creio que é um sim verdadeiro. Mas quando eu quero de repente um dinheirinho, eu quero prosperar na vida, eu vou aceitar esse Jesus aqui. Cara, não é questão de você ganhar 20 mil por mês agora. É questão que com aquele R$1.000 que você tem, nosso salário mínimo é um pouco menor, um pouco mais ou menos, né? Mas tudo bem. Enfim. Não, é que com aquele salarinho bem menor, você consegue ter uma vida próspera. Prosperidade, inclusive na teologia, que hoje eu estou tendo a oportunidade de estudar, ela não vem para que a gente explique Deus, vem com que a gente estude o que Deus nos revelou através da sua palavra. E eu fiquei muito com medo de fazer um curso assim, porque eu achei, do jeito que eu sou, é capaz de eu ficar prepotente, arrogante, de um jeito muito ruim. E eu vi que, tipo, pra mim agora, tendo essa noção, não vai ser uma coisa ruim. Mas que as pessoas digam sim a Jesus
por esse evangelho, pelo evangelho de amor. Pelo evangelho, sim, que mostrou que as pessoas tinham problemas lá na não sei aonde, lá que Paulo escreveu as cartas, aqui, tá, beleza. Mas que eles exortavam com amor. Talvez não com gritos. E sabe o que mais me chama a atenção? É que muitas das vezes na nossa vida nós fazemos isso. Isso o quê? Pregar o evangelho genuíno? Não. A gente fica a semana inteira, e eu não estou dizendo isso por regra, gente. Eu acho a coisa mais horrível do mundo as pessoas dizer que você tem que, sei lá, ler a Bíblia em um mês, ler a Bíblia em um ano, ler não sei o que em um ano. Mas quando as pessoas mostram realmente quem é o centro dessa Bíblia, e essa Bíblia, essa palavra aqui, ela vem com a revelação de quem foi Jesus e de quem é Jesus e de onde ele está agora e do que ele quer pra gente, sabe? É realmente isso que deve mostrar e é isso que deve aumentar a nossa fome para ler o restante das Escrituras. Porque senão talvez eu não compreenda as Escrituras como Jesus gostaria que eu crescesse. Olha, se você quer, e eu não estou falando por maldade, mas se a gente quer, de repente, ter um conhecimento legal, beleza, eu vou ler a Bíblia, ponto. Só para ler o Velho Testamento você deve demorar um monte de coisas, porque eu creio que você pesquise os contextos daquela época. E daí, se você tem uma noção, eu não digo antiga, mas eu digo que aconteceu, sei lá, há muito tempo atrás, a gente não tem essa... A gente não consegue estabelecer link com o presente. E nós vamos começar a fazer coisas horríveis, como, por exemplo, entrar dentro de alguma instituição e apontar coisas das pessoas dizendo que o que elas estão fazendo é idolatria. Como hoje eu vi num vídeo. Eu disse, velho, idolatria é você. Idólatra é você, sou eu, que às vezes idolatramos pessoas, menos a Jesus. E sabe, é isso que eu vejo, por exemplo, a gente tem apontado o dedo só. Não quer dizer que a gente não possa pegar o evangelho aqui, ó. Eu vou abrir aqui, beleza. Abri em Efésios aqui e eu vou lá ler a unidade da fé. Para dizer que, cara, o que nós estamos fazendo de unidade? A gente não está fazendo mais nada. Não quer dizer que a gente vai fazer o sopão, já falei disso, mas que o sopão é importante. Mas não quer dizer que, a gente vai uma vez por mês, a gente vai organizar o sopão. Cara, eu tenho certeza que pessoas vão glorificar a Deus por isso, mas... Cara, a gente não tem vínculo nenhum da paz, a gente não conversa sobre doutrinas que vêm sido pregadas, que aparentemente foram institucionalizadas, que infelizmente às vezes eu vejo como regras, como, vamos dizer assim, novas leis no caso, né? Se fossem regras para manter a ordem e a decência, igual Paulo cita em 1 Coríntios, nós ainda teríamos uma noção de algumas coisas, mas muitas vezes nem aquilo a gente segue. E a gente quer formar, às vezes, as nossas próprias regras. E o maior presente que nós temos é ter uma vida aqui que a gente possa fazer coisas para Deus, ser usado por Deus. E, sabe, eu não quero construir a teologia de Marx, onde dizer que nós vamos... desculpe, de Weber, onde dizer que a gente vai juntar e a gente não pode gastar porque tudo é vaidade. Não é nesse sentido. Não é naquele sentido capitalista igual ele escreveu num livro. Mas o que nós vamos fazer, igual nós tínhamos falado antes, com esse nosso dinheiro? Dudu, então vamos lá. Vamos gastar todo o nosso dinheiro com as outras pessoas. Logo nenhum deles vai estar trabalhando. Porque se a gente doa dinheiro, a gente vai estar... como é que eu vou dizer? Criando vagabundos. As pessoas não vão querer mais trabalhar. Porque não sei o que. Cara... Você tem que estudar um pouquinho da história do Brasil. Não estou defendendo ninguém, nenhum político aí, porque quem rouba nesse sentido, cara, ele já está com o coração dele num lugar que não deveria estar, que é no dinheiro. E é por isso que me incomoda tanto o assunto de dinheiro dentro de instituições religiosas. Porque, cara, se você acha que você é um cara que, tipo... tá dando pra Deus, cara, ótimo, beleza.
Eu creio que as pessoas têm que se esforçar, as pessoas têm que realmente ajudar. Mas, em alguns momentos. Mas, poxa, mano, às vezes, eu não digo que hoje eu sou, mas, tipo, às vezes eu era o cara que atravessava a rua pra não ajudar a pessoa que tava ali sentada, tava deitada na calçada. Sabe? Que tava estudando no colégio e eu ouvi que tinha gente que morria de fome. Aqui no nosso país. E eu vou dizer o quê? Ai, culpa de Deus que não abençoou a nação? E daí quando me aparece um cara e me resolve até o problema, por mais que não tenha sido a expressão, eu sei que aquela vida foi poupada. Eu sei que tem muitas pessoas que viveram daquela época que já fizeram grandes coisas. Mas nós deixamos que as nossas opiniões políticas entrem e nos corrompam inteiramente. O quão chato é ver gente brigando por política. O quão chato é a gente ver as pessoas. Eu chegar numa faculdade de teologia e olhar as pessoas colocando um artigo sobre um fórum do cristão na política e a galera criticando tanto. E às vezes são pessoas que, poxa, estão pregando justamente que a gente tem que dar o pão, são pessoas que justamente estão dizendo que a gente tem que fazer algumas coisas para as pessoas que tipo, passam necessidade. E aí chegam nisso, dentro desse assunto, desse aspecto, e falam: não, porque tal pessoa roubou, porque não sei o que, blá blá blá. Tá, tudo bem, justiça, o senso de justiça, as autoridades vão cuidar disso. Não se preocupa, eu acho que a gente não tem que se preocupar tanto com isso. Mas no caso, as pessoas dizendo que os cristãos em si não podem se misturar com isso, assim como eu já ouvi em outras instituições religiosas. Tá, mas qual que é o problema? O cara não ter pão no dia? Beleza, então eu vou lá e... por que eu não faço diferença? Porque eu não boto aquele emblema no peito? E vou lá dentro e tento fazer a diferença? Porque realmente, às vezes a gente pensa, uma pessoa não faz diferença nenhuma. Mas às vezes, tipo, se forem duas, se forem três, se forem quatro. Se essa pessoa tiver uma mensagem legal para ser passada, sabe? Tem uma dessas aqui, ó. Não é, talvez não seja com essa capa, talvez não seja isso aqui. Mas ela tá lá em cima de um lugarzinho lá e fica lá o dia inteiro, velho. O cara pode pegar aquilo lá, abrir e falar para as pessoas realmente o que talvez o Deus espere desses governantes. E eu tenho certeza que isso pode ser exortado, pode ser falado para as pessoas com amor. Para que mude a cabeça desse nosso senso de justiça torto. Que junta a pedra no chão, que dá a pedra pro outro segurar. Que quando vê o cara que não tá fazendo a mesma coisa que a gente, vai lá e pá! E nós... E isso eu estou me incluindo dentro. E nós, quando estabelecemos o link entre o semeador que saiu para semear, entre os trabalhadores da vinha, que os primeiros que queriam trabalhar queriam receber muito mais, e entre essa pregação do evangelho por fama, sinceramente, bom, o que nós estamos fazendo? Sabe, às vezes eu acho que, sei lá, velho, tipo... Cara, eu devo estar muito... Não sei... como é que eu vou dizer... Cara, eu não sei se eu não sou desses que... Jesus ia falar hipócritas. Talvez é bonitinho por dentro, aliás, é bonitinho por fora, mas é podre por dentro. Igual os sepulcros caiados que Jesus falou. Passaram um calzinho, ficou bonitinho, ó, branquinho. Né? Passaram um cal. Enfim. E só pra terminar. E eu sei que, tipo, sabe,
Cara, tipo, isso me incomoda e eu acho isso muito bom, porque eu sei que tem várias partes do evangelho que me confrontam. Eu sei que, tipo, pode ser que chegue num momento que ele já te confrontou e tá te confrontando, talvez agora, mas o que é, tipo, pá! Onde eu só posso dizer assim, bah, cara, com a força do meu braço eu não vou poder fazer nada, mas quem sabe se eu orar a Deus e dizer, pedir uma direção, quem sabe Deus possa me dar essa direção. Quem sabe eu possa ler as escrituras, quem sabe eu possa ter a revelação pelas escrituras. Que eu creio que pra mim funciona melhor. Mas assim, nós queremos ser os primeiros, cara. Sabe? Os judeus queriam ser os primeiros por causa de Abraão. Uma outra igreja aí acha que ela tem que ser a primeira porque ela realmente é a igreja histórica. Da onde surgiram, da onde se institucionalizaram, organizaram. Cara, nós protestantes, velho, achamos que a gente tem que ser os caras porque isso, porque a gente pregou um negócio dentro de uma lá na frente de uma porta, porque não sei o que. Os discípulos, cara, acho, os primeiros ali, pá, provavelmente, velho. Aliás, eu acho que é mais nós que construímos um grande apostolado sobre eles, mas talvez achavam que a posição deles estaria acima dos outros. Tanto que chegou um dia e eles perguntaram: quem será o maior no reino dos céus? E é isso que a gente tem que se perguntar: qual que é o nosso maior salário lá? Achar que por eu dedicar uma vida inteira eu preciso receber mais do que as outras pessoas? Ou pior, achar que as pessoas têm que receber menos? Bah, velho. Sabe, eu espero que a gente lembre o que o salmista falou no Salmo 84. Mais vale estar um dia na tua presença, Senhor, do que outros mil em qualquer lugar. E o que é estar na presença de Deus? É isso que eu te pergunto. O que é estar na presença de Deus? E eu sei que muitos vão dizer, e é por isso que eu tento insistir e continuo pregando. E lógico, né? Não só por isso, mas eu sei que pode ser que a gente chegue um dia que alguém me responda: bah, cara, é amar, é perdoar, é dar a outra face, é caminhar mais uma milha, é não julgar, é fazer as coisas com amor. Não é ter uma fé que mova montanha, faça milagre, faça isso, faça aquilo. Porque se eu não tiver amor, nada disso ia valer. Não é falar vários idiomas, crer que fale em outro ou alguma coisa assim. Mas se não tiver amor, nada disso vale. Não é de repente ter os melhores diplomas, ser considerado no mundo o cara mais inteligente do mundo. Mas se nas tuas ações e nas tuas palavras não tem amor. Se a tua intenção verdadeira em jogar a semente não é o amor. E eu creio que isso é muito forte. Qual a nossa verdadeira motivação? Show de bola. Valeu, galera. Se puderem, compartilhem. Não me... bom, depois de hoje eu acho que não, mas não elogiem nem nada, né? A galera sabe que a primeira vez que eu fui lá numa instituição dar uma palavra pra gurizada, eu falei assim, ó, não fala nada pra mim não, velho, que eu me conheço. Mas talvez essas mensagens cheguem no coração de alguém. Realmente essa semente que foi jogada possa chegar no coração daquela pessoa. E não somente no coração daquela pessoa. Pode ser que tenha chegado no teu, pode ser que tenha chegado no meu. E se ela crescer, e quem dá o crescimento é o Senhor,
Mas se nós deixamos, não olhamos as tribulações, não olhamos o tempo nos sufocar, Deus vai fazer ela crescer. E o mais importante não é só com que ela cresça, mas com que ela dê frutos. Amém? Valeu, galera.